Bem, então, boa tarde, conselheiros, conselheiras. Vamos reiniciar o julgamento ainda da sessão das 9 horas do dia 18 de junho de 2020. Será o processo número 158, recorrente cooperativa dos motoristas autônomos do PACE. O relator sou eu nesse caso. Vocês já abriram o documento. Vou fazer um breve relatório aqui para a gente ir para o voto. Então, trata-se de recurso voluntário, interposto face do acordo número tal da DRJ Salvador, julgou improcedente a impugnação e manteve os lançamentos relativos aos anos 2003 e 2004, conforme sintetizado na ementa abaixo. O acordo recorrido fez um breve resumo dos principais fatos descritos no relatório fiscal, que transcrevo para melhor compreensão da matéria. Trata-se de auto-infração do imposto de renda pessoa jurídica decorrente de apuração de omissão de receita, presumida a partir da ocorrência de pagamentos não contabilizados, conforme TVF. A contribuinte tem como atividade o transporte rodoviário de passageiros regular, intermunicipal e, conforme declaração de informação da IPJ, relativa aos anos de 2003 e 2004, optou pela tributação com base no lucro real anual. Com o intuito de confirmar as compras efetuadas pela contribuinte, a Volkswagen do Brasil e a Fiat foram intimados em 6 de fevereiro de 2007 a encaminhar cópias de notas fiscais relativas às vendas efetuadas à fiscalizada, acompanhadas dos comprovantes de pagamento, entre outros documentos. As empresas responderam às intimações. Depois dos elementos encaminhados, foi efetuada a auditoria, comparando esse registro das notas fiscais e os pagamentos correspondentes com os valores contabilizados pela fiscalizada. Em relação às notas emitidas pela Volks, foi verificado que alguns pagamentos não foram contabilizados conforme demonstrativo de folhas. Foram relacionados também, nesse demonstrativo, diversas notas fiscais com as respectivas datas de reembolso ou antecipação à empresa Saveiro Veículos, que era uma representante concessionária da Volkswagen. Os tais pagamentos foram debitados na conta corrente da Saveiro, intermediária da comercialização, e posteriormente reembolsados pela cooperativa, como ficou demonstrado através da planilha denominada Relação dos Valores solicitados pela fiscalização, enviada pela Saveiro. Dos elementos apresentados pela Fiat, constatou-se que algumas notas fiscais, bem como os pagamentos correspondentes, não foram contabilizados. No demonstrativo denominado planilha consolidada está discriminada a soma mensal das notas fiscais respectivos pagamentos não contabilizados. O contribuinte foi autuado em função da não escrituração de pagamentos relativos à compra de veículos automotores considerados como receita omitida. Foi qualificada a multa de 150%, em razão do entendimento da fiscalização de que o contribuinte adotou práticas que visavam impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação, utilizando-se recursos que caracterizariam evidente intuito de fraude. Cientificada do acórdão recorrido, a DRJ, então, ela julgou improcedente a impugnação. A contribuinte interpõe recurso voluntário no qual alega que foram incluídos no auto de infração veículos que jamais lhe pertenceram, posto que objeto de pedidos indevidos, fato que foi devidamente comunicado à autoridade fiscal. O acórdão recorrido, de forma injustificável, rejeitou o pedido de diligência formulado. Que a autuação traz uma relação de 145 veículos que teriam sido adquiridos, cujos pagamentos foram considerados receita omitida. 90 desses veículos, que foram objeto da solicitação, a sua revelia, por empregado da empresa Cresalto, conforme documentação anexa. Então, ele diz que 90 dos veículos, ele não teria sido o autor do pedido. E são diversas e incontestáveis as provas de fraude perpetrada contra si, como os arquivos do DETRAN, onde estão as notas fiscais daqueles veículos, com as respectivas erratas para alteração do nome do adquirente nas respectivas notas, junto ao qual foi requerida a diligência que restou negada pelo acórdão recorrido, que, ao contrário do sustentado no acórdão recorrido, tomou todas as providências legais, inclusive apresentou notícia-crime em 23 de julho de 2004, cujo inquérito policial está tombado sob o número tal, na Delegacia de Crimes Econômicos
conforme solicitação de cópia encaminhada àquela especializada. Comunicou, inclusive, a Fiat Automóveis, o que provocou verdadeira revolta da concessionária. Em razão da negativa em diligenciar e com o fito de adiantá-la, encaminhou solicitação ao diretor de registro de veículos do DETRAN para que forneça cópia de erratas emitidas pela Cresalto, bem como informação sobre o licenciamento desses veículos. Que não há informação da Fiat Automóvel de haver recebido os pagamentos daqueles veículos por seu intermédio, nem poderia, pois todos os veículos que adquiriu são para seus associados, mediante financiamento bancário. Que é imperioso que seja baixado o processo de diligência com o fim de buscar no órgão competente ou onde quer que esteja a verdade e constatada a veracidade do quanto exposto, devendo ser excluído da atuação os veículos mencionados. Que por se tratar de cooperativa que presta serviço a seus associados, motoristas, adquire veículos para estes junto às montadoras nas condições vantajosas oferecidas para frotistas. Que os veículos são adquiridos por ordem e para os associados, que efetuam o respectivo pagamento, inclusive quitando as parcelas relativas à entrada diretamente na concessionária responsável pelos pedidos. Que os 55 veículos, que são os restantes, foram adquiridos por meio da cooperativa para os cooperativados, mediante contrato de financiamento, junto aos bancos Volkswagen, quando oriundos da Saveiro Veículos, e Bradesco, quando da Cresalto. Que os respectivos contratos de financiamento são juntados com esta peça, bem como os comprovantes de pagamento, sendo quando do Bradesco por meio de débito em conta corrente, quando do Banco Volkswagen por meio de boleto, cuja relação de cheques e respectivas cópias são anexadas. Que a prova definitiva de que tais pagamentos foram efetuados como receita, então, com receita declarada e não omitida, está demonstrada, bastando cotejar, por exemplo, os contratos do Bradesco, nos quais constam as parcelas, seus valores e dia de débito em conta, e constatados nos extratos bancários do período, também acostados, os respectivos pagamentos. Que anexou relação de contrato por contrato, com indicação da nota fiscal respectiva, que remete ao veículo e ao devido comprovante de pagamento das parcelas, quando não eram por débito em conta. Desculpa o ruído externo aqui hoje, só para sacanear, tá grande. Que as parcelas dos financiamentos dos veículos foram pagas com as receitas disponíveis em contas correntes, como comprovado pelos débitos direto em conta e desconto dos cheques destinados aos pagamentos dos boletos, restando comprovar se tais receitas foram declaradas ou omitidas. Que acostou nos autos todos os documentos relativos às receitas, sua escrituração e declaração à Receita Federal, representados pela relação de notas fiscais emitidas, no exercício 2003 e 2004, cópia do livro Razão, parte da Receita de Serviços, livro diário geral, parte relativa ao balanço, extrato das contas bancárias, nas quais foram depositados os pagamentos efetuados pelos tomadores, e, por fim, declaração prestada à Receita Federal nos exercícios respectivos. Que, com a juntada desses documentos, restou cabalmente comprovada a origem dos recursos que serviram ao pagamento dos veículos por meio de financiamento, afastando, por consequência, a omissão de receita por presunção. Que é irrelevante se os pagamentos eram efetuados mediante desconto da produtividade dos cooperativados, como restou comprovado pelos documentos acostados na impugnação, ou seja, os contra-cheques, nos quais constam os descontos das parcelas de seu financiamento, os que importa é provar que os recursos destinados à aquisição daqueles bens foram declarados. Que o erro foi não escriturar os veículos, o que teria ocorrido porque a cooperativa estava nos seus primeiros anos de existência e o parágrafo único do artigo 79 da Lei das Cooperativas. Tem alguma coisa truncada. Que o ato praticado não importa a operação de mercado nos termos do artigo 79. Acho que essa primeira parte de cima aqui dá para eliminar. Que está fartamente demonstrado nos autos por meio dos contra-cheques dos cooperativados, os descontos das parcelas dos financiamentos, por compreender que pertenciam e como de fato pertence aos associados. Eu acho que essa parte aqui é um copiar e colar de outra parte.
parte aqui. É relativo ao registro dos veículos. Ele entendia que, como pertencia aos cooperativados e não à cooperativa, ele não ativou. Isso aqui está mal colocado aqui, tá? É lá de cima. Bem, ao final, requer o provimento do recurso, deferindo, no caso centeno, necessária a realização de diligência. Então, basicamente, o que a fiscalização fez foi intimar as fabricantes e depois uma das concessionárias, com vistas a identificar pagamentos efetuados na compra de veículos por essa empresa, que é uma cooperativa, e ao constatar, ou pelo menos afirmar que constatou a não contabilização desses pagamentos, a autoridade fiscal fez o lançamento com base na presunção de omissão de pagamentos. Vamos ao voto. Vocês têm alguma dúvida? No voto, qualquer coisa a gente explora mais. Pode falar, Flávio. Primeiro, presidente, só porque eu vi que tem um errinho de digitação aqui, depois eu vou acabar esquecendo de falar. Lá no item D dessas solicitação, a usa, seria a sua. Eu corri. Tá. Agora, só para eu entender aqui uma coisa. Eu não sei se você vai explorar isso no voto, mas eu queria entender qual que seria essa fraude que eles alegam, que usaram o nome da cooperativa para comprar veículos, seria isso? Eu vou adiantar já, porque eu acabo, como eu encontro um problema processual aí, mas só para a compreensão dos fatos, ele alega que como o frotista tem um desconto especial, um vendedor ou a própria empresa, autorizado ou não pela empresa, encomendava carros em nome da cooperativa, mas não encomendado por ela, recebia esses carros, emitia a nota no nome da cooperativa e na hora de transferia para o real adquirente, e que seria a revelia dela, e então ela comprava por um preço menor, porque era frotista, usando o nome de frotista, vendia para um terceiro. Essa é a alegação, basicamente, que ela trouxe já na impugnação, de que no Detran era possível detectar isso, e de fato a DRJ não deferiu nenhuma diligência, ele não trouxe de fato muitos elementos, era uma alegação assim, né, de existência dessa fraude, mas... E eu estava até perguntando, porque eu nunca tinha visto esse tipo de omissão de receita com relação à não escrituração de pagamentos. Mas a fiscalização identifica isso pelas notas fiscais que são emitidas em nome da cooperativa? Pelas notas e pelos pagamentos que as concessionárias e as próprias fabricantes, quando a encomenda direta, informaram. Elas deram uma relação dos pagamentos. O fiscal entendeu que não encontrou na contabilidade esses pagamentos. E aí, como se esses pagamentos tivessem a margem da contabilidade. Exatamente, tratou como omissão de pagamento. E aí seria um pagamento que, dentro daquela presunção, se ele esconde um pagamento é porque ele escondeu uma receita e... Mesma coisa, a mesma lógica do passivo fictício lá, né? Você tem que ter uma receita... Exato. Então o fato indiciário é a omissão do pagamento que leva à presunção de omissão de receita. Certo? Entendido. Mas eu encontrei um problema sério aqui, vamos ao voto aqui, eu explico para vocês. Bem, o recurso é tempestivo, então, de acordo com o que foi relatado, o contribuinte foi autuado com base na apuração de omissão de receita, tendo como fato presuntivo a não escrituração dos pagamentos na aquisição de veículos, nos termos do artigo 2812 do regulamento, aí mencionado. A recorrente se defende alegando que parte dos veículos arrolados, como tendo sido por ela adquiridos, por meio da concessionária Cresalto, embora constassem em seu nome, jamais foram adquiridos por si, sendo objeto de fraude de um funcionário da própria concessionária que teria utilizado indevidamente seu nome na aquisição para obter vantagens de desconto como frotista, que após a emissão da respectiva nota fiscal, esse era objeto de retificação com vista ao registro junto ao Detran. Com relação aos outros veículos, que ela confirma a aquisição, em benefício de seus cooperados, a recorrente alega que jamais obtiu os pagamentos das parcelas dos financiamentos de suas aquisições, conforme comprovaria
pelos contratos e recibos e boletos das parcelas pagas, bem como nos extratos bancários que anexou aos autos e que foram feitas com a utilização de recursos decorrentes das receitas devidamente escrituradas e declaradas. Juntou também diversos comprovantes de pagamento, contra-cheques, pelo serviço dos cooperados, onde constariam os descontos das respectivas parcelas. Alega que seu único equívoco foi não escriturar os próprios veículos, pois entendia que, como este pertencia aos associados, não era necessário tal reconhecimento de seu nome. De fato, a recorrente trouxe aos autos diversos documentos, tais como cópias parciais do livro Razão, folhas tais, relação de pagamentos por contrato e respectivos boletos, recibos, cópia de cheques, folhas tais, é um volume grande, cópias de extratos bancários, além de outros documentos contábeis e fiscais visando comprovar o reconhecimento das respectivas receitas, que teriam dado suporte aos referidos pagamentos. Sustenta que, pelos elementos juntados, teria comprovado não apenas os pagamentos, como o oferecimento de suas receitas respectivas da tributação. Qual é que a autoridade fiscal, responsável pelo lançamento, se olvidou de trazer aos autos justamente a prova mais essencial, visando a comprovar a omissão de receitas que seria consubstanciada na falta de escrituração dos pagamentos dos veículos. Não obstante, tenha noticiado que teria anexado aos autos cópia do livro Razão, dos anos 2003 e 2004, referentes às contas Caixa, bancos e veículos a transferir e do ativo permanente, página 3 do TBF. Examinando detidamente cada uma das peças dos autos, não encontrei os documentos contábeis mencionados. Contábeis ficou pela autoridade. Com efeito, enquanto-se nos autos, eu fiz questão de relacionar o bloco de documentos na sequência do processo, até para checar se realmente não existia. Então, as principais peças que são as seguintes: termo de início, folha tal; termo de intimações diversas e respostas, folhas tais; auto de infração e relatório fiscal, folhas tais; respostas e intimações pela Fiat e respectivos documentos encaminhados, folhas tais; respostas e intimações pela Volkswagen e respectivos documentos, folhas tais; intimações e respostas a ver veículos, folhas tais; resposta de intimação pela Volkswagen e respectivos documentos, mais um grupo de documentos; cópia dos extratos bancários, notas fiscais e livros contábeis da Saveiro Veículos, não é da empresa, tá? Da empresa terceira lá que foi intimada; correspondência caminhada pela cooperativa, folha tal; e cópia do AR referente à intimação. Na sequência dos autos, antes do recurso voluntário, verifique-se ainda os seguintes documentos: a impugnação apresentada e respectiva documentação anexada, que vão aí da 699 até 1588, intimação para a regularização de representação da impugnação, respectiva resposta, e, por fim, o acordo de impugnação. Vejam que, até a impugnação, não há nos autos nenhum documento contábil da empresa. Diante da prova que demonstraria a omissão do pagamento da escrituração contábil da recorrente, me parece inescapável a conclusão de nulidade da autuação. O artigo 9 do decreto 7.235 é taxativo ao dispor que a exigência do crédito, deve ser instruída com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. A situação neste caso é tanto mais gravosa na medida em que o elemento essencial do fundamento legal utilizado pela autoridade fiscal para justificar a apuração de omissão de receitas, por meio da presunção legal autorizada no artigo 281.2, é a falta de escrituração do pagamento. A escrituração contábil do contribuinte era uma das provas absolutamente indispensáveis à comprovação do ilícito no caso dos autos. Sem a comprovação da ocorrência do fato presuntivo na escrituração do pagamento, não se pode caracterizar o fato presumido, a omissão de receitas. A recorrente trouxe aos autos inúmeros documentos bancários e fiscais que, ao seu entender, comprovariam que não deixou de escriturar os pagamentos pelos veículos, admitindo apenas o equívoco de não ter reconhecido as aquisições dos veículos em sua escrituração. Ocorre que não há como confrontar tais documentos com os dados da escrituração da recorrente ante a ausência de sua juntada aos autos pela autoridade. Poder-se cogitar que a falha da instrução processual estaria sanada com a apresentação de cópia de parte da escrituração contábil pela própria recorrente, folhas tais. Mas pelos documentos parciais trazidos pela contribuinte, não é possível confirmar ou infirmar a acusação fiscal. Ocorre que os lançamentos relativos a pagamentos e recebimentos e ou depósitos e saques registrados pela recorrente em suas contas contábeis
de caixa e banco são absolutamente genéricos e não espelham as respectivas contrapartidas, de modo que torna-se impossível identificar se os pagamentos apontados pela autoridade fiscal no lançamento foram ou não registrados. Ante a insuficiência probatória, não é possível afirmar se os pagamentos estariam ou não compreendidos no lançamento registrados nas contas caixa e bancos, escriturados pela recorrente. Mas ante a descrição bastante genérica dos mesmos, há fortes indícios de que havia necessidade de um maior aprofundamento da investigação por parte da fiscalização, inclusive mediante solicitação de novos documentos e esclarecimentos ao contribuinte, com vistas a materializar a hipótese legal a qual se socorreu a autoridade fiscal. Não se trata apenas do descumprimento do mero ônus de comprovar a existência dos fatos alegados, mediante simples carregamento aos autos dos livros contábeis, mas sim do dever de se aprofundar na investigação, com vista a caracterizar a situação ensejadora da presunção legal, comprovando cabalmente sua ocorrência. Aqui eu cito o professor Sérgio André Rocha, que aponta que, enquanto o administrado tem o ônus de provar os fatos constantes da sua escrituração, ou que demonstra a ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo, quando for o caso, a administração tem o dever jurídico de provar os fatos apurados, destacando que, quando se fala em dever de provar da administração pública, se está referindo não ao dever de formar o convencimento do julgador, quanto à verossimilhança de determinados fatos, a partir da sua representação, mas sim no dever das autoridades administrativas de investigarem a verdade material, lastreando seus atos administrativos em representações idôneas dos fatos que se alega teriam ocorrido. Desta feita, entendo que no presente caso, a autoridade fiscal não se desincumbiu do seu dever de provar o fato presuntivo apontado para dar suporte ao lançamento, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade. Assim, revela-se infrutífera ou desnecessária a discussão sobre os demais aspectos suscitados pela recorrente, em especial a demanda pela realização das diligências com vistas a comprovar a alegação de ocorrência de emissão de notas fiscais fraudulentas e aquisição de veículos em seu nome. Todo esforço voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Então, eu entendi aqui que a bíblia da prova e até, mesmo considerando aí os elementos trazidos só em recurso voluntário pela contribuinte, me parece que houve uma falta de aprofundamento do fato. Talvez até a contribuinte fosse passível de um arbitramento de lucro, até se fosse o caso. Mas a caracterização de falta de escrituração do pagamento, diante dos elementos trazidos, não ficou comprovado, no meu entender. Flávio, quer falar? O juiz não alega essa realidade, né, presidente? Não, não alega. Está dando de ofício, né? Mas eu não tenho como aferir os fatos que ele trouxe, então se torna impossível. Se é falta de escrituração, como é que você vai ver se tem falta de escrituração ou se não tem escrituração, né? É a ausência do elemento essencial, né? Ricardo? Não, eu entendi a sua colocação, mas estou um pouco incomodado com o seguinte: se o fato presuntivo, né, é a falta de escrituração, o simples afirmação do auditor que não tem escrituração, ele não pode ser obrigado a trazer a escrituração que não existe. A escrituração dos pagamentos, né? Eu estou entendendo que você está dizendo que ele não trouxe o livro para você ver lá que não tem os pagamentos escriturados, mas eu acho que quem tem que, não sei, estou elaborando, talvez quem tivesse que trazer a prova que está sim escriturado é a outra parte. Eu estou, entendeu? Se há falta, eu acho que não tem que trazer, o auditor fiscal não tem que trazer a prova de que não tem a escrituração. E está dizendo que não tem. Bem, Ricardo, vou passar para o Gustavo só assim. Uma coisa é ele não ter o livro, mas ele tinha o livro. Então, ele tinha que mostrar que no livro aquilo não estava registrado, para ele caracterizar a infração, no meu entendimento. Gustavo? Eu achei que você foi por esse caminho, né? Tem duas coisinhas que eu queria pontuar. Primeiro, em relação a isso, Ricardo, o que eu falo é o seguinte: para se constatar a presunção legal, ou seja, para se identificar os elementos de fato que autorizam a assunção da presunção, o ônus é do fisco. A partir do momento que constatada a presunção, transporta-se o ônus para os ombros do contribuinte. Mas para comprovar a presunção,
o ônus ainda é do fisco. Então, assim, o raciocínio do Matosinho, para mim, está corretíssimo. Se a premissa de fato, que justifica o motivo de fato para a assunção da presunção não houve registro daquelas compras na escrituração contábil, tem que ter uma prova de que fato o registro não ocorreu. Isso não é prova de fato negativo. Você tem que trazer apenas o livro e verificar que lá não está escrito, não está escriturado. O único problema, e aí vai de encontro, inclusive, com uma revisão de posicionamento que eu externei até num processo recente nosso, eu até me lembro qual que era direitinho, é um processo até grande, em que eu vinha sustentando que a falta de prova quanto ao motivo de fato poderia ensejar a nulidade do auto da infração, até à luz do 142 do CTN, e eu revisei, eu falei, olha, na verdade isso era um erro da minha parte, porque você tem nulidade quando você não tem exposição do motivo de fato de direito, ou se há uma exposição conflitante entre motivo de fato e motivo de direito, pela teoria dos motivos determinantes, comumente invocados no processo administrativo. Quando você não tem a prova do motivo de fato, o que você tem é uma improcedência do lançamento, e não propriamente uma nulidade, porque eu não vejo, objetivamente aí, uma violação à ampla defesa. Então, o caso seria mais de improcedência da autuação do que propriamente de anulação, pelo menos na minha opinião. Isso pode trazer um problema, porque se não for nulidade, poderíamos trazer essa discussão de plano? Eu até acho que sim, porque o pressuposto do lançamento é a falta de escrituração, que o contribuinte traz, sem fazer um juízo de valor, uma quantidade de documentos que, em tese, refutariam a presunção, a própria presunção. Então, assim, eu acho que a falta da documentação que comprova o fato tipo da presunção, ela encerra a improcedência e é mistério do fisco. Eu só não acho que é nulidade. Só para, antes de passar para o Ricardo, que voltou a pedir a palavra, eu de fato usei a questão nulidade um caráter meio genérico, tanto que ao final eu falo de dar provimento ao recurso e não de anular a autuação. A dificuldade que eu me deparo é assim, são dois pontos. Um, desde o início do litígio, a ausência da escrituração, né, que poderia configurar ali até um cerceamento de defesa em relação, se a DRJ quisesse, e ela não o fez, se aprofundar no exame desses pagamentos, ela não teria o elemento. Né? E o segundo ponto é que me parece que houve uma falta de aprofundamento. Há indício até, como é genérico, ele põe lá lançamentos globais de pagamentos. É possível afirmar que ele pagou, que ele registrou o pagamento, se está compreendido, nem dizer que não pagou. Eu não consigo dizer. Então eu fico numa situação impossível de julgar, a não ser que isso seja um motivo para punir o contribuinte. Bom, como você escriturou de maneira global, eu vou te punir com essa infração. Seria usar uma presunção como forma de punição, o que não me parece adequado, não é essa a proposta da lei. Volto a dizer, se a escrituração ela for considerada insuficiente ou mal elaborada, que ela não permita a identificação correta dos fatos, aí o remédio seria outro, né? Que a gente já tratou aí em outras questões, que seria o próprio arbitramento do lucro, porque ele estava pensando em omissão de receita. Né? Se ele não consegue ter certeza que aquele fato foi reconhecido, que ele pode repercutir no resultado, eu acho que caberia até um arbitramento de lucro, mas não o lançamento na forma como foi edificado, moralmente não tendo trazido a prova. Eu vou abrir de novo com o Ricardo. E Paulo também está escrito. Só tentando talvez explicar um pouco melhor, né? Eu não acredito que aqui o problema tenha sido na falta da apresentação da escrituração, porque pelo fiscal diz não tem a escrituração. Mas me parece que talvez o problema seja na falta da prova de que houve os pagamentos, né? Que, por sua vez, não estariam escriturados. O fiscal talvez não tenha trazido os pagamentos, e o que é muito comum nessas coisas, nessas autuações com base em omissão de pagamento, que a utilização, às vezes, da base, né, ela não é exatamente com base no pagamento, parte do valor que está em nota.
E aí seria uma omissão de nesse contas. caso, ele intimou por incrível que pareça, foi acarreado até pelas montadoras, cópia de extratos bancários, comprovando pagamentos mesmo. Então, tem a prova dos pagamentos e foi feito, então... De pagamentos. O que não tem é o cotejo desses pagamentos com a escrituração. Mas aí é cristal. Mas aí o auditor disse que não tem uma escrituração. Entendeu? De trazer ele tem que trazer o quê? Ele tem que trazer todo o livro contábil, que às vezes agora não é mais nem papel, né? Ele vai trazer como? Ele vai trazer toda a prova da escrituração. O que ele mencionou que ele traria, ele cometeu uma falha de instrução. No TVF ele disse que ia juntar a conta caixa, a conta bancos, eu mencionei aqui no meu voto. Ele disse que ia juntar cópias do livro Razão, tal, não juntou. Não seria necessariamente toda a escrituração, mas a prova do fato. Mas o que ele trouxe de comprovação de pagamento? A cooperativa pagou? A cooperativa não nega que pagou sobre esses 55 carros. E cobrava do cooperado. E ela também traz os extratos dela. Aqui, meus extratos estão aqui, os pagamentos estão aqui, ou por débito em conta ou por boleto. Ela está dizendo, estou trazendo... E oferecer a tributação à receita respectiva. É o que ela diz. O problema é que eu não consigo identificar na escrituração dela se tem ou não esse pagamento, mas também não consigo dizer que não tem. Paula. Só tentando suscitar essa discussão aí que o Gustavo falou, acerca se seria nulidade ou não, né? Até porque tem um outro processo na pauta da minha relatoria, que o caso é bem semelhante, e eu vou também para o artigo 9º, que foi o artigo invocado aí pelo Matosinho, que ele diz que a exigência do crédito e a aplicação de penalidades horárias serão formalizadas em auto de infração, notificação de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Tá? Então, eu entendo que trazer a prova faz parte do próprio lançamento do crédito tributário. Se essa prova é suficiente ou não é suficiente, isso daí tudo bem, vai ser uma análise do posterior, análise do mérito da procedência ou da improcedência da autuação. Mas ele tem que trazer alguma prova, ele tem que trazer a prova do ilícito que ele está acusando. E nesse caso daqui, em relação à ausência de escrituração, a própria escrituração é esse elemento essencial para a comprovação da infração que ele está acusando o contribuinte. Tá? Até no meu voto, eu trato até trago um trecho da Maria Rita Ferragutti, que ela fala exatamente acerca dessa questão da falta de prova, né, na lavratura. E ela tem a mesma coisa, né? Eu queria só ler um parágrafo aqui que diz: diante do exposto, resta-nos responder. E se a administração não juntar as provas necessárias quando da lavratura da auto-infração, o ato jurídico será inválido, posto não ter observado as normas que regem a elaboração dos autos de infração na esfera federal, o artigo 9º do Decreto 7235. Não havendo em nosso ordenamento qualquer norma jurídica que preveja a presunção de validade do conteúdo do auto de infração. Então, assim, esse é um elemento intrínseco à própria constituição do crédito tributário, o próprio documento de constituição do crédito tributário. Então, por isso que eu acho que haveria uma nulidade aí. E aí, sim, poderia ser suscitada de ofício, apesar do contribuinte não ter trazido, poderia ser suscitada de ofício. Desculpa, mas essa discussão é grande, né? Eu acho que daria, Gustavo, até complementando o que o Paulo falou, daria para enquadrar lá no 59, quando a fiscalização, né, o agente autuante não traz o documento, ele acaba porque cerceia o direito de defesa. Então dá para enquadrar lá no conceito de cerceamento de defesa para se enquadrar em nulidade. Mas eu também vejo um argumento para falar em procedência, como o Gustavo colocou, mas isso acaba que na prática, o resultado do contribuinte vai ser o mesmo, né? Mas... só quero de suscitar de ofício ou não, né? Porque, assim, se não for nulidade, de fato, não poderia ser suscitada de ofício. Entendi. Mas eu acho que dá para enquadrar no cerceamento de defesa lá do artigo 59, Gustavo. Não sei qual que é a sua opinião. Pode falar, Gustavo.
Vamos lá. Eu vou insistir nesse ponto. O artigo 9 ele traz os requisitos formais do auto de infração, e aí ele tem que ser lido conjuntamente com o 59, para você poder inferir a existência de uma nulidade. Né? O artigo 9, por si só, ele não fala da nulidade da infração, isso vai ser tratado lá. Quando você não tem a prova da materialidade, ou seja, da concretização do aspecto material da hipótese de incidência, o que você não tem é a ocorrência da constituição do crédito. Então, o lançamento vai lançar runada, e a contínua ele é improcedente. Essa é a minha opinião, e como eu disse, eu já mudei, porque eu não consigo, assim, é claro que em determinados casos é possível que você consiga divisar essa violação ampla defesa, quando a instrução é necessária até para que o contribuinte possa se contrapor à posição fiscal. Só que, gente, nós temos que lembrar, como eu falei no início aqui, até o momento da constatação da presunção, o ônus é integralmente do fisco. Então, se o fisco não adimple com o ônus dele, o que se tem aí é, objetivamente, a não demonstração do fato tipo. Ponto final. E que, ao fim e ao cabo, é o que o contribuinte sempre sustenta. O contribuinte sustenta, eu não devo tributo porque eu pratiquei o faturador, ou se eu pratiquei de outra forma. Então, assim, eu acho que não é nulidade. Acho, nesse caso, especificamente, que nós estamos analisando, que eu não tenho, mesmo que o contribuinte não tenha dito, olha, não, eu não pratiquei. Ele de uma forma geral, ele falou, não, eu não pratiquei o problema, eu não pratiquei o faturador, ou eu ofereci a receita na tributação, ele está sustentando isso. A premissa do lançamento não foi demonstrada, a contínuo lançamento ele é improcedente, a par de uma manifestação expressa do contribuinte. Então, aqui talvez não tenha efeito prático, mas por uma outra, ou quaisquer outros processos futuros nossos, isso tem relevância, porque dependendo da matéria que se for invocar, a gente tem uma limitação no artigo 16 do decreto 7235, né? Então, assim, eu acho, e é uma posição minha, que eu externei, inclusive em votos recentes, então, até para manter a coerência, até porque nesse voto último que eu falei isso, eu falei, olha, não, eu até peço desculpas, porque eu tinha realmente confirmado um recurso de ofício em que a ADRJ tinha anulado o auto de infração com base no 142. E nesse voto eu falo, olha, eu fui na onda da DRJ, peço desculpas. Hoje eu defendo que o descumprimento da verdade material, tal como disposto no artigo 142, encerra a improcedência do lançamento, e não a sua anulação. Salvo se conseguir demonstrar que, por conta também dessa omissão da fiscalização, ocorreu uma mácula à garantia da ampla defesa. Que aí sim, aí independentemente de improcedência ou não, você tem a nulidade. É a minha posição, pelo menos. Não, eu compreendi bem, e assim, talvez haja uma diferenciação, mas a questão, para mim, central é que, de fato, é impossível aferir, diante da premissa levantada pela fiscalização, a concretização do fato presuntivo. Né? Seja pela falta de juntada, ainda que eu falei, ainda que se socorra do que o contribuinte trouxe, porque nesse caso, por exemplo, você pode dizer, não, mas o contribuinte tinha escrituração, então ele podia, ele mesmo demonstrar, né? Mas, independentemente disso, me parece que faltou um elemento investigativo maior da fiscalização. Que notem que, depois do termo de início, ele não faz nenhuma intimação para a empresa, para que ela apontasse, por exemplo, esse registro. Não sei se tinha aquela premência de decadência ou não, que ocorre bastante. O fato é que a autoridade lança, com base nos elementos que colheu, e até acho que poderia, se ela tivesse convicção, né, e tivesse muito claro a circunstância. No caso em concreto, diante da própria do procedimento adotado na contabilidade, revela-se impossível dizer se o contribuinte fez A ou fez B. Se ele reconheceu ou se ele deixou de reconhecer. Não sei nem se ele deixou de reconhecer parte ou não da movimentação financeira dele. Não é possível dizer. Eu não tenho como aquilatar isso sem uma nova fiscalização. Então, como eu disse, ao final, eu não estou declarando nulidade da autuação. Embora eu acho que é uma espécie de nulidade formal na instrução processual. Ele tem a regra do artigo 9º
ela é de índole formal, né? Então, ele descumprido, ele não deixa de ter uma nulidade pelo não preenchimento daquele requisito, né? É como o do 42 da 430, a falta de intimação leva a nulidade da autuação, é um pré-requisito. Então, nesse sentido, eu declinei essa situação de possível nulidade. Me permitir uma parte, então, nesse caso especificamente, que tem uma regra específica, que é o artigo 9, aí se poderia dizer que o artigo, aquilo que eu falei, tem que haver uma conjunção do artigo 9 com o 59, né? Falar o seguinte, olha, não é uma questão apenas de provar o fato, pode ser que ele tenha essa prova, mas é uma questão de trazer a prova para uma determinação legal e que, pela conjunção dos dois artigos, o artigo 9 entende ser necessário e obrigatória a inclusão desses documentos justamente para satisfazer a garantia da defesa. Aí sim, sustentaria-se a nulidade por desrespeito aos dois dispositivos, o 9 e o 59, do decreto 7235. Eu acho que aqui a gente está diante de dois fundamentos aí para cancelamento. Porque a minha única preocupação nessa, parece que estou discutindo certos anos, mas o Paulinho colocou muito bem, é que em determinados casos isso não vai poder ser invocado, um acordo, por falta de uma exposição expressa do contribuinte, por não se tratar de uma matéria de ordem pública e por não se tratar de nulidade. Então, assim, como há essa situação específica, olha só, você diz que tem prova, ok, beleza. Essa prova seria suficiente para caracterizar a omissão. Ok. Só que nesse caso específico de omissão de receita, a instrução do processo é obrigatória por força do artigo do decreto 7235, porque do contrário poderia, ou pode, ou tipificou efetivamente o desrespeito à garantia da defesa. Não porque ele não demonstrou a premissa de fato, mas porque ele deixou de cumprir um requisito formal que é essencial à luz do artigo 9º, conjugado com o 59. É só para deixar isso claro, para evitar da gente arguir questões que não poderiam ser arguídas de ofício. Ok, eu posso aditar o voto nesse sentido, Gustavo, de fazer referência a possível cerceamento de direito de defesa, né, também. Mas eu acho que são dois fundamentos. Então, assim, se eu não desse por um, daria pelo outro. Ele, de fato, acabou não trazendo a prova do fato presuntivo, aí no caso. Ok? Podemos escolher os votos? Gustavo? Hein? Colhendo os votos. O Paulinho já falou? Não. Eu atropelei. Paulo. Ok, eu acompanho o relator. Gustavo. Acompanho o relator. Flávio. Ricardo. Presidente, nós estamos anulando, é isso? Ou você está dando, ou estou negando provimento? Dando provimento? Eu tô negando, dando provimento, mas vou fazer a ressalva de que o lançamento seria simplesmente nulo, né, mas ainda que se superasse isso, não está comprovado o fato presuntivo. Eu vou divergir, tá? Eu não estou convencido. Eu dei uma olhada agora no tema de verificação. De fato, eu não vi ele dizer que queria juntar os livros. Eu cito no meu voto aqui, ó. Se você quiser ver a página, ele está citado aqui. Eu fiz questão para não... Você falou isso? Falei, quer ver? Eu reconheço que o termo de verificação fiscal é muito, muito simplório. A fiscalização foi muito, assim... Mas ele listou, ele anexou e disse lá quais foram os pagamentos que foram feitos, né? Ele fez 2 anexos até, discriminando os pagamentos. Os pagamentos, Ricardo, não são o problema. Também tinha essa preocupação dele lançar as notas. Não, os vitimados trouxeram os pagamentos. Mas ele tinha que confrontar um pagamento. Eu acredito que... Com a escrituração. E aí, na escrituração, teria que fazer uma investigação aí. E talvez faltou talvez uma instrução processual. Mas eu acho que isso daí poderia ser solucionado mediante diligência, entendeu?
Eu não daria já provimento de cara, porque eu não estou vendo esse vício. Que para mim é aquela história, a falta de escrituração do pagamento. O que o auditor tem que provar? Né? Que houve aqueles pagamentos e dizer, não foram escriturados. O que a parte tem que trazer? Está aqui, foram escriturados sim. Então é a parte que tem que trazer. Entendeu? Essa é a minha opinião. Mas bom, eu vou ser vencido, né? Eu vou É a página 3 do TVF, Ricardo, folha 67. Ele tem expressamente que ele diz que está trazendo o livro Caixa Banco. Do TVF. Hã? Página 3 do TVF, né? Isso, dos autos 67. O TVF está na minha mão, o TVF é bem pequeno. Nos autos, 67 é do e-processo. Na página 3. Não sei exatamente que altura, mas então tá. Eu vi aqui, página 3. Ele vai falar que com isso verificamos em notas fiscais que algumas dessas de pagamento foram registradas também neste. Topograficamente, eu não sei dizer exatamente o ponto, mas é nessa folha. Quer avançar aí em colher os votos? É o último parágrafo da folha 66. Anexamos cópias dos livros Razão, anos calendário 2003 e 2004, referente às contas Caixa, bancos, veículos a transferir e do ativo permanente. É a última linha. Último parágrafo. Da página 66, mas é qual? A do TVF? Para mim aparecia como 67, eu não sei se na hora de rodar ele muda. Paulinho, qual é a página do TVF, propriamente? O TVF tem página 1, página 2, página 3, página 4. É 3. O parágrafo da página 3. 3? É o finalzinho da 3? Cópias dos livros Razão, referente às... ele falou. Aqui no caso aí, Ricardo, assim, é essencial para a incidência da presunção ele demonstrar que aqueles pagamentos não estão na escrituração do contribuinte. Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões, então, por isso, tá? Porque eu não concordo com esse fundamento que ele teria que fazer essa prova dessa forma que foi colocado no voto, mas aqui eu estou vendo que ele está alegando que trouxe coisas e faltou, né? E vocês estão até invocando, então, nulidade, eu vou concordar. Ok. Agora, Flávio. Presidente, eu fico só brincando, tá? Só para seguir a ordem, viu? Mas eu acompanho o voto. Andréia? Achei que ficou bem esclarecido, acompanho o relator. Lélcio? Vou acompanhar o seu voto, presidente, acompanho o relator. Mauritânia? Acompanho também, presidente. Então, o Ricardo vota pelas conclusões, mas fica por unanimidade e voto sim. Eu vou registrar como dar provimento ao recurso, embora vá fazer menção à possibilidade de se reconhecer a nulidade naqueles termos que o Gustavo falou. Tá ok, Gustavo? Bem, com isso, o item 158, então, por unanimidade de votos, dá provimento. Votando o conselheiro Ricardo pelas conclusões, nós encerramos a sessão das 9 horas da manhã. O item 159, que era de relatoria da conselheira Andréia, foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Então, vamos encerrar essa sessão. Peço apoio para interromper a gravação. Fazer uns 5 minutinhos aqui, enquanto eu faço o registro, e a gente reabre com a sessão das 14 horas. Tá ok?